Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias comigo em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 30. Marcos capítulo 4, a partir do verso 30. Como o tema da noite é o reino de Deus, Marcos escreve aqui no capítulo 4, 4 parábolas acerca do reino de Deus. Nós vamos ficar aqui com a menorzinha, a parábola do grão de mostarda. Marcos capítulo 4, a partir do verso 30, a minha tradução diz assim: Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por estarmos reunidos aqui em teu nome como igreja, como povo santo, que se reúne para te adorar, para prestar um culto a ti, prestar um serviço a ti em adoração, e através desse serviço e dessa adoração nós somos edificados e aprendemos mais e somos alimentados por meio da tua palavra. Palavra essa, Senhor, que é tão perfeita e poderosa e nos alimenta, nos edifica, nos faz crescer em ti e nos revela a cada dia mais do teu ser a nós. Por meio dessa palavra, Senhor, que eu te peço que tu possa abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite e que tu possa, Senhor, produzir frutos e confrontá-los, confortá-los também por meio dessa tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu conheço o Alisson, o Charles, o Wilson, a Verinha já há um tempo. Já estive na igreja na época que era lá na casa do Wilson também. Conheço também Kleber, irmão do Charles. Então, para mim é sempre motivo de alegria estar com os irmãos. Nós estamos falando nessa noite sobre o reino de Deus. E a parábola que nós acabamos de ler, Marcos ele vai relatar Jesus falando acerca desse reino, né? Jesus falando acerca desse reino que às vezes é chamado de reino de Deus, às vezes é chamado de reino dos céus, outras vezes é chamado do reino de Cristo. Mas são nomenclaturas para falar de um único reino, do mesmo reino, do reino, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo. E Jesus está, através dessa parábola, na verdade, através das 4 parábolas do capítulo 4, né, que é a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e essa parábola do grão de mostarda, ele está querendo mostrar para os seus discípulos como é que funciona esse reino, como se dá o funcionamento desse reino e quais as aplicações desse reino para aquele povo, para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam escutando enquanto Jesus anunciava o evangelho e falava acerca do reino de Deus por meio dessas parábolas.
Então, antes de mais nada, nessa noite, nós precisamos entender o que é esse reino de Deus, né? Jesus está aqui falando a que assemelharemos o reino de Deus, e ele vai comparar com esse grão de mostarda, e por meio dessa comparação, dessa parábola com o grãozinho de mostarda, Jesus vai extrair ensinamentos para nós, para aquele povo e também para nós nos dias de hoje. Mas antes de tudo, nós precisamos entender um pouquinho o que é esse reino, né? De qual reino é esse que Jesus estava falando. Bom, o reino de Deus, ele pode ser estabelecido, ele pode ser conceituado como a própria criação de Deus. Né? A própria criação de Deus. O Salmo 47, um salmo de Davi, o salmista Davi ali, ele vai dizer que Deus reina sobre toda a criação, que Deus reina sobre toda a terra, que Deus reina sobre tudo, que Deus reina sobre as nações. Nós temos diversos salmos mostrando que Deus reina, comparando Deus a um rei. E se Deus de fato é esse rei, se Deus de fato pode ser comparado ou de uma forma metafórica demonstrado como um rei, isso quer dizer que há um reino sobre o qual ele reina. E esse reino, principalmente por meio dos Salmos e do Antigo Testamento, vai ser a criação de Deus. A criação toda, não só a terra. Mais especificamente a terra, mas não só a terra. Um exemplo desse reino de Deus que se espalha por toda a terra, mas também pelos céus, é o seu trono. Que diversas vezes é falado nas Escrituras que ele está assentado em um trono, de onde ele reina. E neste trono, as criaturas celestiais o adoram e prestam culto a ele, prestam serviço a ele voluntário, ininterrupto, e o obedecem perfeitamente. Então esse reino de Deus que está nos céus, que é o reino dos céus, mas também se estende à terra, é sobre este reino que nós estamos falando, é sobre a criação de Deus, que está tanto na terra quanto nos céus. Acontece que esse reino de Deus que foi criado, né, foi dado em amor para o seu Filho Jesus, né? Esse ato de Deus de criar um reino, esse ato de Deus de criar algo em amor ao seu Filho, parte dessa relação entre pai e filho e do amor do pai para o filho, ele cria, e nesse ato de amor ele entrega a criação e esse reino a Jesus, né? Colossenses vai dizer que Cristo é o herdeiro de toda a criação, o herdeiro de todas as coisas, né? E Colossenses ainda, capítulo 1, verso 13, vai dizer que Deus nos transportou do reino das trevas ou do império das trevas para o reino do seu Filho amado ou do Filho do seu amor. Então, essa criação, o que nós chamamos de reino, o que nós entendemos de reino, nada mais é do que esse ato criacional de Deus que cria os céus e a terra. E nessa criação e nesse reino, ele reina soberanamente. Acontece que nesse reino, houve, como nós sabemos, a corrupção por causa do pecado. Então, há uma distinção em como as criaturas, os súditos, os servos desse reino, o adoram e o obedecem nos céus e na terra. Nos céus, nós temos as criaturas celestiais que o adoram, que o obedecem, que prestam culto e prestam serviço a ele, voluntariamente e ininterruptamente, sem parar, porque não há pecado ali. Então, não houve pecado, não houve uma mancha ali que atrapalhasse essa comunhão entre o rei e aquelas criaturas. Todavia, aqui na terra, onde nós estamos, onde nós vivemos, nós temos um problema entre o rei e os súditos. Esse problema é um problema de desobediência, um problema de rebeldia, um problema de rebelião por causa do pecado. E nessa rebelião, aonde existia apenas um rei e aonde existia apenas um reino eterno, por causa da rebelião do pecado, as criaturas, os seres humanos, começaram a criar os seus reinos
com R minúsculo. Os seus pequenos reinos, numa tentativa de confrontar, numa tentativa de se rebelar contra o rei soberano que é Deus. E nessa história da criação e nessa história da humanidade, nós vemos uma eterna disputa entre os homens criando os seus reinos, com R minúsculo, os seus reinos menores, os seus reinos pequenos, querendo usurpar de Deus a prerrogativa de rei soberano e querendo ser autoridade em si próprio, criando as suas próprias leis e tudo mais, mas em ato de rebelião contra esse rei soberano. Então, aqui na terra, que é o reino de Deus, porque foi ele quem criou e deu ao seu filho Jesus, o herdeiro deste reino, as criaturas se rebelaram e se recusam a obedecê-lo. E aí nós temos mini-reinos perversos que tentam se equiparar e confrontar o reino do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos essa disparidade entre o céu e a terra. No céu, o céu e a terra são um reino só, o reino de Deus, o reino dos céus. Mas lá, eles têm uma comunhão perfeita com o rei. Aqui não. Acontece que um dia, a Bíblia, as Escrituras, os profetas do Antigo Testamento profetizaram que um dia essa disparidade seria eliminada. Então você vê que Deus, como um rei, ele separa um povo para si, desde o princípio, com Abraão, posteriormente com os filhos de Abraão, que vão se tornar a nação de Israel. Ele vai separando e vai caminhando este povo por meio da história, levando este povo por meio da história, para que este povo viva e habite no seu reino, de forma perfeita, da forma como eles foram criados para ser e para habitar. E essa história vai passando por Abraão, por Israel, Moisés, vai culminar em Davi, aonde de fato um reino terreno vai ser estabelecido, uma sombra do que seria esse reino perfeito vai ser estabelecida com Davi, e ali vai ser plantada uma semente, que é a semente de um descendente de Davi que reinaria eternamente. A gente tem, após Davi, Salomão, aonde os israelitas, que até então eram o povo de Deus, experimentam de um grande reino, o maior reino que houve em sua época era o de Salomão, um reino de prosperidade, um reino de algumas disputas, mas que em muito teve paz. Só que dentro desse reino, esses mini-reinos perversos que foram criados pelos homens vão fazendo com que os homens quebrem a aliança que foi feita por Deus de preservar esse povo para si. Deus não quebra a aliança, mas esses mini-reinos e esses mini-reis criados pelos homens perversos vão quebrando, vão falhando, vão pecando, vão tentando de alguma maneira sair do encalço desse rei soberano. E aí, por causa do pecado, a gente tem esse reino de Salomão e de Davi caindo, se tornando destruído, fracassado. A cidade é destruída, o templo que representava o reino é destruído. Tudo isso é destruído e eles vão para o exílio. E lá no exílio, Deus levanta alguns profetas no Antigo Testamento que, por meio desses profetas, ele começa a profetizar e a dizer que, de fato, um dia, este reino seria restaurado. Mas agora seria um reino pleno, um reino perfeito, onde não existiria mais pecado, onde não existiria mais dor, onde não existiria mais guerras, onde eles desfrutariam de paz, de justiça, de alegria. E essas profecias do Antigo Testamento vão, desde de Zacarias, Miqueias,
Malaquias termina no capítulo 4, o Antigo Testamento vai terminar com uma bonita promessa de restauração. Uma bonita promessa de que Deus, de fato, iria reinar no meio do seu povo. E o povo de Deus, que anteriormente era só Israel, Deus passaria agora a reinar não sobre o povo de Israel apenas, mas sobre todas as nações. E várias profecias vão falar sobre isso, que Deus reinaria sobre todas as nações. E aí Jesus Cristo vem, o Filho de Deus, o Filho de Davi, aquela semente que foi plantada lá em Davi, de fato vem. E agora ele começa a anunciar, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, começa a anunciar que o reino de Deus está chegando. E aí Jesus vem e começa a anunciar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou está chegando o reino de Deus. E Jesus Cristo começa a anunciar esse reino aqui no Evangelho de Marcos. Marcos vai relatar aqui mesmo, no capítulo 1. No capítulo 1, Jesus vai anunciar o reino de Deus. E Jesus começa a anunciar esse reino, e algumas coisas vão acontecendo. Olha só, capítulo 1, verso 14, aqui de Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus começa a anunciar esse reino, começa a anunciar o evangelho, começa a anunciar o evangelho atrelado ao reino e o reino atrelado ao evangelho. O evangelho do reino de Deus. E por meio dessa pregação de Jesus, essa pregação, ela que não é composta apenas das palavras, apenas da proclamação, mas ela também é acompanhada de diversos sinais, como curas, como milagres, como demônios sendo expulsos. E de fato as pessoas começam a ficar espantadas com aquele movimento que acontece ali com Jesus Cristo, lá na Galileia, e começam a pensar: que isso? Que autoridade é essa? Como ele tem tanta autoridade? Quem é este? Não é o filho do carpinteiro? E Jesus começa a anunciar esse reino. E ele começa a tentar explicar o que é esse reino para os seus discípulos, como nós acabamos de ler aqui na parábola. Então Jesus, nessa tentativa de mostrar para os seus discípulos o que é esse reino e como que ele funciona, ele fala para os seus discípulos aqui no verso 30, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? E Jesus começa a dizer: esse reino de Deus, ele é semelhante, ou ele pode ser comparado como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Bom, esse reino, essa criação que se estende desde os céus e vem também para a terra, esse Deus soberano que tem um plano para o seu povo, que tem um plano para restaurar esse reino, como diversos profetas do Antigo Testamento haviam anunciado, e que este reino agora seria não apenas para o povo de Israel, mas seria um reino de todas as nações. Aonde nós estamos localizados no meio disso tudo, no meio dessa história toda? Bom, nós estamos no meio deste processo, que Jesus começa com Abraão, passa por Israel, por Moisés, pelos profetas, passa por Davi, passa por Salomão, e culmina em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo de fato chega e começa a anunciar esse reino, nós chegamos num estágio final, onde a história começa a culminar para o cumprimento dessas profecias que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. De que Deus agora iria reinar sobre todas as nações, de que haveria paz, de que haveria prosperidade, de que as nações afluiriam para Israel, que agora não é mais um povo, mas é uma pessoa, é Jesus. É o Evangelho. E nós estamos no meio deste processo. Depois do exílio, as profecias de restauração,
Jesus vem e começa a anunciar esse reino, e esse reino agora é de todas as nações, e cá estamos nós, no meio deste processo de um reino que foi criado, que não está funcionando corretamente como deveria, como nos céus, onde as criaturas o adoram e o obedecem perfeitamente, mas um reino que está caído por causa do pecado, mas que será restaurado. E nós estamos no meio deste processo de restauração que Deus está fazendo por meio do seu Filho Jesus. Este é o reino. E aí Jesus começa a falar desse reino para os seus discípulos, e ele fala, olha, esse reino de Deus, esse reino que os profetas profetizavam lá no Antigo Testamento, esse reino ele pode ser comparado com um grão de mostarda. Mas como assim, Jesus? Os profetas do Antigo Testamento profetizavam que nós iríamos reinar sobre todas as nações, que as nações afluiriam para Israel. Nós já fomos o maior reino da terra na época de Salomão. E agora o Senhor está dizendo que o reino se compara a um grão de mostarda. Mas é exatamente isso. Os judeus, eles tinham a expectativa de que quando esse reino chegasse, eles iriam derrotar os seus inimigos. E quem eram os seus inimigos? Na época de Jesus eram os romanos que dominavam sobre eles. Então eles tinham a expectativa de um Messias prometido que viria conclamando ser o rei dos judeus, ser o rei de Israel, e reuniria um exército. E ao reunir esse exército, derrotaria os romanos e conquistaria a independência de Israel. E recuperaria os territórios que anteriormente tinham sido conquistados por Salomão. Essa era a expectativa dos judeus. Tanto é que em Lucas, no capítulo 17, eles vão abordar Jesus e perguntar, Jesus, quando é que vai se estabelecer esse reino? O Senhor está falando tanto de um reino, o Senhor fala que esse reino está chegando, que esse reino é chegado. Quando é que nós vamos ver esse reino acontecendo de fato? E Jesus lá no capítulo 17 de Lucas vai dizer para eles, olha, o reino não pode ser visto, porque é um reino invisível. E esse reino que vocês estão esperando chegar, já chegou e está no meio de vós. Então Jesus começa a falar de umas coisas que eles ficam meio, sabe, eles não conseguem entender, porque a expectativa deles era outra. E aí Jesus fala, esse reino é semelhante a um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ora, aqui já tem alguns ensinamentos para nós. Jesus está falando do seu reino, do reino dos céus. E como que esse reino começa? Como que a restauração desse reino começa? Não como os judeus esperavam, com um rei reunindo um exército e derrotando os romanos. Não. Esse reino começa com o filho de um carpinteiro. Sabe, o Império Romano era gigante. E tinha vários países conquistados por esse império. O menor desses países era Israel. O menor. E dentro desse menor país, numa pequenininha aldeia, nasce Jesus, em Belém. Depois ele se muda para o Egito e depois vai para Nazaré com seus pais, numa aldeia minúscula. E ali mesmo na Galileia, a região mais desprezada desse menor país do Império Romano, que era Israel, na região mais desprezada e mais pobre, que era a Galileia, Jesus começa a restaurar o reino de Deus. Mas é um começo tão pequeno, é um começo tão desprezível. O filho de um carpinteiro, como que esse cara está dizendo que ele é o filho de Deus? Ele é filho de José.
A gente viu ele construindo as nossas casas, porque as casas naquela época eram feitas, em sua grande maioria, de madeira. Então o carpinteiro não fazia apenas móveis, mas fazia casas. Então Jesus aprendeu do ofício de carpinteiro com seu pai e era o cara que construía as casas ali na Galileia. Mas as pessoas estão esperando o rei dos judeus. E ele fala, o reino de Deus é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes. É a mais desprezível. É pequenininha. Quem já teve a experiência de ver um grão de mostarda, é muito pequeno. É bem pequenininho mesmo. E Jesus está comparando o reino de Deus, esse reino gigantesco, com esse grão de mostarda. E ele começa pequeno, é um começo, desprezível, um filho do carpinteiro, pobre, e que vai reunindo ali outras pessoas desprezíveis, como pescadores, como um publicano que cobrava impostos e era desprezado pelo seu próprio povo, porque se associava ao Império Romano e extorquia eles, cobrando impostos. E ele vai reunindo aqueles caras que eram também desprezíveis. E aquilo é muito pequeno. Começa numa pequena aldeia do menor país do Império Romano. É desprezível. Mas aqui nós já temos algum ensinamento para nós. Porque Jesus vai mostrar que esse pequeno e desprezível grão de mostarda vai se tornar maior do que todas as hortaliças à sua volta. E vai se tornar maior do que tudo o que aqueles homens poderiam conceber e ver. E aquela pequena semente é tão grande que ela deitou tantos ramos e ela foi tão maior do que todas as hortaliças que hoje nós estamos aqui no Brasil falando sobre esse pequeno e desprezível começo de 2000 anos atrás. Quantos milhões e bilhões de pessoas já não ouviram falar dessa sementinha de mostarda que começou lá em Nazaré, da Galileia? E isso nos ensina algo muito, muito bonito, que é a não desprezar os pequenos começos. Isso vai na contramão do mundo, porque qualquer coisa que vá iniciar nos tempos de hoje, as pessoas buscam ao máximo divulgá-la. Já contratam um especialista em marketing digital para divulgar nas redes sociais, para que aquilo pareça ser maior até do que é, para que atraia a atenção das pessoas. Então, enquanto o mundo está ensinando a nós pensarmos em começos grandiosos, em começos gigantescos, Jesus está mostrando para os seus discípulos que o maior reino de todos os tempos e o maior reino, que é o reino dos céus, começa com um grãozinho de mostarda. E isso nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Sabe, nós temos que ir na contramão do mundo nesse ponto. Que enquanto as pessoas estão dizendo que nós temos que ser grandes, fortes e bonitos chamar a atenção das pessoas logo no início para que possa dar certo o nosso projeto, Jesus está mostrando que as coisas que começaram bem pequenininhas como um grão de mostarda, que é o reino de Deus, tornou-se maior do que tudo. Então não despreze os pequenos começos. Não despreze. Sabe, esse grão de mostarda que parece insignificante torna-se maior do que tudo à nossa volta. Sabe, eu lembro de quando era lá na casa do Wilson, e hoje já está aqui num templo bonito. É um avanço. Esse reino, ele começa com um grão de mostarda, e Jesus vai dizer também que esse reino é como um homem que lança uma semente, aqui no capítulo mesmo que nós estamos lendo, um pouquinho antes, no verso 26,
Um homem que lança uma semente à terra e depois dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce não sabendo ele como. Sabe, meus irmãos, aquelas coisas que parecem insignificantes, aqueles começos que parecem insignificantes para nós, e que parecem que não avançam, em se tratando do reino de Deus, essa semente que é lançada na terra, nós nos levantamos e vamos trabalhar de dia e de noite, e essa sementinha, ela começa a germinar e a crescer, e a gente não sabe nem como. O reino de Deus é assim. Então não despreze os pequenos inícios, não só da igreja, mas de tudo, sabe? Dos seus projetos também. De alguma coisa que você coloca e que parece insignificante no início. Sabe, mas coloque nas mãos do Senhor. E esse grãozinho de mostarda que foi semeado, Deus ele vai trabalhar. E aquilo vai crescer e vai germinar, vai progredir. E nós não vamos nem enxergar, não vamos nem ver como que essas coisas estão acontecendo, porque é Deus quem faz. Uma outra coisa que nós vemos aqui, ao Jesus mostrar como funciona esse reino, é que quando essa semente é semeada, ela é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita ramos, grandes ramos. O reino de Deus, ele pode parecer insignificante, como era lá na Galileia, há 2000 anos atrás. Mas uma coisa que Jesus promete e que nunca vai deixar de acontecer, como ele próprio diz na parábola anterior, na parábola da semente, é que essa semente, ela vai progredir. Essa semente, ela vai crescer. Por mais insignificante que pareça. Como eu falei para vocês, ele chamou pescadores, chamou um publicano, chamou um zelote. E olha que o publicano e o zelote eram inimigos mortais. É como se fosse um eleitor do Lula e um do Bolsonaro. E ele reúne os dois ali em um grupo, chama os pecadores, porque o zelote, ele é aquele cara que queria a todo custo derrubar o Império Romano. E o publicano era o cara que trabalhava para o Império Romano. Então eram inimigos mortais. O zelote queria matar o publicano. E ele reúne essas pessoas desprezíveis. E todo mundo que vai olhar vai falar, bicho, isso aí não vai dar em nada. Não tem como dar em nada. E algum tempo depois, ele é morto. As pessoas pensam, acabou, viu? Falei que não dava em nada. Mas ele ressuscita. Ele entrega o Espírito Santo, ele derrama o Espírito Santo sobre aqueles homens desprezíveis. E a gente tem no livro de Atos o início de uma coisa gigantesca, que vai dominando o Império Romano a ponto de o imperador falar, cara, não dá mais. A gente não pode contra eles, vamos nos unir. E aí ele pega e traz a religião para dentro do Império. E aquilo mesmo como uma estratégia de derrubar esse crescimento dessa semente de mostarda, ao trazer ela para dentro do Império, agora a gente vai dominar sobre eles. Por um tempo eles até conseguem atrasar, talvez. Do ponto de vista humano, porque do divino nunca atrasou. Mas mesmo com esse atraso, aquilo vai se expandindo pela Europa. E da Europa vai para a América, e vai para a Ásia, e vem para o Brasil. E eu li uma notícia essa semana de que o crescimento de cristãos na China é maior do que... Aí tinha um outro comparativo lá, agora que eu não lembro, mas que é um crescimento exponencial em um país que persegue o cristianismo. Então, essa sementezinha de mostarda que começou com homens desprezíveis, cresce, e independente da perseguição, independente da luta, independente de assassinarem cristãos, independente de proibirem as escrituras, de proibirem a Bíblia,
de proibirem os cultos, aquilo vai crescendo e continua crescendo e não para de crescer. E até hoje está crescendo. E está crescendo com a gente. Então, isso vai crescer. Independentemente do que as pessoas digam. Sabe, e crescimento, progresso, às vezes, não está apenas nos números que a gente consegue enxergar. Porque crescimento e progresso também pode ser medido por amadurecimento. Crescimento e progresso também pode ser, quando nós falamos que nós crescemos como pessoas, que nós crescemos como cristãos, isso também é crescimento. E nem todo crescimento numérico é um crescimento de fato. Mas o importante do reino de Deus é que ele não para. Então, um alerta para você que está aqui nessa noite. Se você está estagnado no seu crescimento, eu não estou falando aqui de números, mas de você como um agente do reino. Se você está estagnado, você está na contramão do que Jesus anuncia. Estagnado como um cristão, de fato. Como diz aquela música, te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida. Às vezes a gente para e relaxa em uma posição e ali não há mais progresso. Mas o reino de Deus é um reino em movimento. É um reino que cresce. É um reino que progride. É um reino que avança. Então nós temos que avançar também como cidadãos desse reino, como moradores desse reino. E esse avanço, como eu já disse, é em amadurecimento, é em crescimento no conhecer a Deus, no conhecer a revelação dele. Eu acho interessante que Jesus fala que esse reino, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e ele deita grandes ramos. E eu acho muito interessante isso aqui, porque você já viu como que é um ramo de uma árvore? Cara, é um negócio que tem muita... ele se espalha muito. Você pega uma folha, por exemplo, ela tem muitos raminhos. Agora você pega uma árvore, quantos ramos não tem uma árvore só? É muito ramo. Aquilo se espalha. Aquilo, sabe, toma conta, assim, a gente não consegue nem contar quantos ramos existem em uma árvore. E eu acho muito interessante essa questão de que o reino de Deus, ele cresce e ele deita grandes ramos, ele se ramifica, ele espalha esses ramos por tudo, porque essa quantidade de ramos, essa variedade de ramos, ela mostra de fato o que é esse reino, que a gente pensa que está restrito à igreja e a um culto que a gente presta em um dia da semana. Não. Esse reino que espalha e que deita grandes ramos e ramificações, ele envolve todas as áreas das nossas vidas, ele envolve tudo. Ele envolve toda a nossa existência. É por isso que Jesus fala aqui que essa que uma vez é semeada cresce e se torna maior do que tudo, do que todas as hortaliças à sua volta. Porque o reino de Deus, uma vez que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado, uma vez que houve esse transporte, que não fomos nós que nos transportamos, mas foi Ele quem nos tirou desse império das trevas, e foi Ele mesmo que nos transportou para o reino do seu Filho, esse transporte que não dependeu em nada de nós fomos apenas pegados de lá e colocados aqui. Esse transporte, ele não é uma mera mudança de religião. Porque agora nós estamos em um reino que é maior do que tudo. E esse reino dentro de nós, ele tem que ser maior do que tudo à nossa volta.
E ele tem que se espalhar por tudo à nossa volta. Então ele não pode se resumir a um culto que é prestado na semana, mas ele tem que envolver tudo. E a gente tem que enxergar tudo diferente a partir desse reino, sabendo que ele é maior do que todas as hortaliças que estão à volta dele. Então, você tem que exalar, você tem que continuar expressando a sua cidadania aonde quer que você esteja. Sabe, meus irmãos, isso é uma tecla que tem sido batida na igreja, no geral, não sei aqui, mas por onde eu tenho passado, a questão de que o cristão precisa ser um cidadão aonde quer que ele esteja. E de que Deus não chamou apenas pastores, cantores e membros de igreja, mas que ele chamou todas as profissões que existem, quer dizer, quase todas, né? Mas tem algumas aí que, tipo a profissão mais antiga do mundo. Mas assim, Deus ele quer que os seus cidadãos, que ele chamou para cantores e pregadores, mas também para outras profissões, continuem espalhando esses ramos aonde quer que eles estejam. Então o reino de Deus não está restrito ao que nós pensamos como igreja e como culto. Mas ele está em tudo, ele está na nossa faculdade, ele está na nossa, no nosso trabalho, ele está na academia. E eu tenho tido experiências fantásticas, talvez você também tenha algumas, de ver esse reino se movendo e crescendo em ambientes que há um tempo atrás escandalizaria muita gente. Mas eu tenho visto esse reino se expandindo e como um organismo vivo que ele é dentro de nós, em nós, mostrando esse brilho e esse evangelho do reino, essa proclamação em diversos ambientes que para algumas pessoas é loucura aquilo. E eu tenho tido algumas experiências e visto pessoas sendo transportadas do império das trevas para o reino de Deus em alguns lugares que muito crente jamais imaginaria. Mas esse reino, ele está lá, porque ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todas as hortaliças. E esse reino, além de deitar esses grandes ramos, Jesus vai dizer que ele torna-se maior do que tudo e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Isso é muito interessante, porque se você for parar para pensar, a ave é quem comia a semente de mostarda. E agora a ave é quem se deita debaixo do pé de mostarda, que é gigantesco. Depois pesquisa no Google aí com o seu celular. Agora não, mas se você quiser depois, dá uma olhada no Google assim e pesquisa. Árvore de mostarda. Você vai ver o tamanho que é aquele negócio. E é engraçado que o J.C. Ryle, ele fala exatamente isso. Ele fala que a ave, Paulo, que comia a semente, agora aninha-se debaixo dessa semente de mostarda. Uma experiência que aconteceu na vida de Paulo, como uma ave que comia a semente, agora está debaixo, pegando sombra ali, sendo reconfortada, sendo cuidada por aquela árvore. E essa árvore, que é o reino de Deus, é exatamente assim, meus irmãos. A semente de mostarda, ela morre para nascer a árvore de mostarda. Aquela árvore de mostarda cresce, deita grandes ramos e se espalha e fica gigante. E as aves que comiam aquela semente, agora se aninham debaixo daquele pé de mostarda. E nós, como aves que se aninharam também debaixo desse grande pé de mostarda que é o reino de Deus, e como pequenos agentes
como pequenos semeadores, como Jesus usa essa figura de um semeador que saiu a semear essa semente, e esses pés de mostardas vão crescendo, e as aves vão entrando embaixo, e cresce outro pé de mostarda, porque a semente planta e cresce, nasce outro pé de mostarda e vem as aves. Nós também, em algum momento das nossas vidas, devemos aninhar debaixo dessa grande árvore algumas aves que algumas vezes nos machucaram, que algumas vezes já até falaram mal da gente. Imagina se a mostarda que cresceu e tivesse vida como nós, assim, liberdade. Quando viesse uma árvore se aninhar debaixo dela, ela pegava um dos ramos e dava uma lapada. Pá! Sai daqui, árvore! Você comia a minha semente há alguns anos atrás. E aí vinha outra ave se aninhar debaixo daquela árvore e ela dava outra lapada. Igual, não sei se vocês já assistiram Harry Potter lá, mas tem uma árvorezona lá que dá umas lapadas, um tal de sabugueiro lá, tal de salgueiro que dá umas lapadas lá, meu amigo. Imagina se toda árvore de mostarda batesse nas árvores que fossem se aninhar. Mas não é isso que ela faz. O que a árvore de mostarda faz é prestar abrigo, conforto e serviço para aquelas árvores que um dia comeram a semente da mostarda. Nós, como cidadãos desse reino, e como Jesus foi um dia, e nos ensinou através da sua caminhada, não estamos aqui nessa transição entre um reino que caiu e que será restaurado definitivamente no fim. Disso nós já sabemos. Nós sabemos que vamos para a eternidade. Nós sabemos que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo e irá morar com Ele na Nova Jerusalém, que será esse reino restaurado, aonde todos irão obedecer a Deus como as criaturas celestiais. Não haverá mais choro, mágoa, não haverá mais pranto, as coisas velhas vão ter passado, nós estaremos lá desfrutando da presença do Rei soberano e obedeceremos a Ele, coisa que nós não conseguimos fazer hoje. Até conseguimos um pouco por causa do Espírito que habita em nós, mas muitas vezes não conseguimos. E lá nós vamos conseguir sempre obedecer esse Rei soberano. Mas nós estamos no meio do processo. E no meio desse processo, como cidadãos que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado, nós temos que servir como pés de mostarda que dão sombra para as árvores, para as aves que um dia comeram e tripudiaram em cima dessa própria semente. Por meio desse serviço prestado a essa mostarda, as árvores podem se achegar ao grande pé de mostarda, ao reino que é comparado a um pé de mostarda. E ao se achegarem ali e encontrarem abrigo, conforto e serviço, elas poderão testemunhar desse rei que um dia plantou a sementinha de mostarda. E quem sabe, ao testemunharem desse rei, por meio da palavra proclamada e também das nossas ações, elas também não sejam transportadas e, ao invés de aves, tornem-se outras sementes de mostarda que irão crescer e se tornarão árvores para outras aves que precisarem. Esse é o reino de Deus, que começa como uma coisa insignificante, se apodera sobre todas as áreas da vida daquele que é transportado do império das trevas para o império de Jesus e, por fim, torna-se um serviçal. Afinal, que forma maior de adorar a Deus, senão
prestar serviço a Ele e aos outros, para que vejam e para que ouçam quem é o grande semeador. O carpinteiro, que na verdade é um grande rei, o maior e soberano rei. É isso que eu queria falar com vocês nessa noite. E vou fazer uma oração enquanto o Alisson vem aqui para finalizar o culto. Ore comigo se você puder. Pai, nós te louvamos e te agradecemos primeiramente porque nós fomos transportados de um reino de trevas para o reino de um filho amado, que por ter sido tão amado pelo Pai, derramou esse